Eu estava iniciando a gravação e trocando aqui o carregador para o telefone não acabar a bateria durante o. Pronto, vai ficar gravando. Né? Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Bom, vamos lá? É hora da gente começar. Estava procurando uma página, achei agora, não tive tempo de ler, então deixa ela para lá. Vai ler, Jorge, a página? Não, Achou achei, a página? Achei, mas não é página para ler, não. Eu ia me lembrar de algo aqui durante tudo, mas não deu tempo, não era para ser. Eu acho aqui, deixa eu ver aqui. O livro Palavra de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier. Aqui, Jesus e Paz. O item número 57. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus. João 14, 27. A paz no mundo costuma ser preguiça rancorosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Boa noite, Liz. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se a paz na estrebaria. Herodes perseguia-lhe, desapiedado a infância terrena. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia, da leviandade, da deletrados e casuístas de teu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou-se à morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios. Recorda assim o exemplo do benfeitor Celso, e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe sacrifício. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres e se desassociem da inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Amado Mestre, guia dos nossos passos, modelo das nossas vidas. Nessa noite, especialmente, vamos estudar o Livro dos Espíritos e todos os ensinamentos que ele traz para nós. A cada dia, mais conhecimentos, mais indagações, mais dúvidas. E cada passo que damos, lembramos de alguma coisa que já estudamos neste livro. Nós sabemos que ele tem muito a nos ensinar. E nós temos a certeza que os nossos amigos, espíritos, abnegados companheiros estão ao nosso lado neste momento para o início desse estudo. E vão nos intuir, nos inspirar
nos sugestionar perguntas, dúvidas, para que possamos enriquecer mais e mais o nosso estudo. E ao final desse estudo, possamos refletir profundamente sobre as leituras que forem feitas aqui nesta noite. Muitos gostariam de estar conosco nesta noite, mas por diversos motivos não puderam estar. Mas terão a oportunidade de ver mais tarde a gravação deste estudo. E todos poderão receber um pouquinho da luz que se fizer aqui nesta reunião, nesta noite. Que a paz seja com todos nesta noite e que nós possamos dar início ao nosso estudo. Que assim seja e que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Boa noite aí. Eu, o senhor Roberto e a Alice, que está no ônibus, aqui me parece, né? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Elisa? Boa noite, tudo bem. Uma perguntinha. A Ana Luísa. A Ana Luísa está em casa, tá? Ah, Ela está isolada, só pode ficar com os pais, porque ela ainda não tem diagnóstico. E tá. como eles não sabem, que eles não podem pegar, se eles comerem um pão com manteiga, presunto, qualquer coisa que eles fizerem, eles têm que lavar a mão para se aproximar dela. Tomar banho, mudar de roupa, porque não sabe ainda qual o diagnóstico certo e que está dando esse problema nela, entendeu? Então, como a gente não tem certeza, tem que evitar a contaminação cruzada. Então vamos continuar com as nossas preces. Eu tenho rezado muito pedido que sejam ajudados os médicos no diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico é bem difícil, né? Elisa, você passou o nome dessa garota para mim botar no centro, não, né? Não, eu botei no grupo, mas eu posso te passar individualmente depois. Coloca aí, porque eu levo. Normalmente eu tenho três. Tem aqui o CF, tem o Rita de Cássia e tem o Grandes Amigos. Aí tem a Desobsessão, a gente leva. Tá, não tem diagnóstico, jogar lá para o povo do lado de lá, pelo menos intuir o povo de cá. Porque é o que está faltando, assim, eles conseguiram equacionar o problema que ela estava, porque ela estava num choque anafilático muito grande, né? E é um neném, ela tem um pouco mais de 6 meses. Então eles conseguiram equacionar o choque anafilático, e ela começou a ter uma infecção, mas eles também conseguiram segurar a infecção. E aí mandaram ela para casa para ela não pegar mais nenhuma infecção, né? Mas com esses cuidados. Hoje em dia está assim, né? Pois é. Sorria. Lamento, né? É o que a gente, seja eu, você, quem for. Vamos continuar com as nossas preces. Isso aí. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 545, tá? Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 545. Você vai falar alguma coisa antes ou eu posso te copiar? Eu ia falar da 544, né, que a gente viu, né, mas foi bem corrido, né? Só uma coisinha. Lê a 544, a pergunta e resposta logo ali, só para a gente fazer um. Então, pergunta 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-la à derrota? Resposta: pode, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. Melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Então, nós só comentamos sobre isso, que
como qualquer um de nós, que foi falado aqui, o general está propenso a ter, né, ouvir as opiniões, as sugestões, os palpites do outro lado. E pode haver espíritos que queiram, né, que esse general, né, caia, né, ou então aquele exército, ou, né, que é a derrota daquele grupo. Mas se a gente for olhar bem, quem é um general, né? O general é um cara que estudou muito para chegar ao posto de general, aprendeu muitas estratégias e dentro de qualquer, né, qualquer exército, em qualquer lugar do mundo, né, eles aprendem o óbvio, né, pesquisar o terreno, pesquisar o clima, né, onde o inimigo pode estar. Eles vão fazer as suas estratégias de combate ou de defesa. É um aprendizado enorme. Então, essa questão da sugestão, né, Kardec coloca aqui, melhor faria se, em vez de comandar, obedecesse. Né? Ele tem que ter muita certeza e confiança no que faz. Quando ele vê uma sugestão, por exemplo, ali tem uma mata, tem que passar no meio da mata. Aí vem a sugestão, não, dá a volta ao redor da mata que é melhor. Mas sabe, tem um pântano lá. Ele sabe, ele estudou o terreno onde vai botar a planta para passar. Ele só vai obedecer a sugestão se realmente, né? Ah, não, lá tem um pântano, não. Essa ideia que vem na minha cabeça é maluca. Tá? Então, é o que Kardec coloca aqui para isso que eu queria comentar. Ele só obedece às sugestões, tá? Se ele realmente quiser. Porque ele não está no cargo que ele está à toa. Só que passando isso para a nossa vida comum, nós somos nós generais, né? Esse é o grande problema. Nós também nos preparamos, nós fazemos nossas estratégias no nosso dia a dia, na nossa vida, e às vezes vem uma sugestão, né, um tanto até infantil, digamos assim, e a gente acompanha. Então nós temos que ter mais, tá? Prestar mais atenção nesses palpites que vêm. Né? O instinto que me guiou. Temos que usar mais da razão. A fé raciocinada. O Espiritismo nos ensina. Usar mais da razão e sermos os generais da nossa vida. Né? Olharmos o terreno que nós estamos usando, observar tudo. Tudo que a gente quer fazer, nós temos que ter estratégias, objetivos, a força de vontade, etc. Tá? Pergunta, só queria falar isso. Tem muito a ver com o nosso dia a dia. E a opinião errônea, a gente escutou qualquer um de nós. O mundo inteiro escuta toda hora. Não precisa ser espírita, não. Tá? Mas Jesus falava, né? Só o lobo cai em armadilha de lobo. Tomemos cuidado. Às vezes parece que é uma grande ideia, e às vezes, se a gente for raciocinar bem em cima, não é o que nós pensamos, o que nós imaginamos, e os resultados, né, podem não ser o que a gente quer. É só isso que eu queria comentar sobre essa pergunta 544. É muito parecido mesmo com a nossa vida, com os conselhos, com as sugestões que a gente recebe, né? E com as influências que a gente tem, que a gente às vezes acompanha, em vez de acompanhar o conselho e a sugestão dos amigos, a gente acompanha dos outros, né? E acaba a gente se precipitando. É bem assim, como ele está dizendo aqui, um comandante pode ser assim? Pode, mas ele não está pronto para comandar se for assim, né? Fala que pode, mas ele não tem o livre-arbítrio. Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, você tem esse critério. É difícil. O que é que existe de facilidade nesse mundo? Não existe facilidade. E nós estamos aqui justamente para
passar por essas dificuldades. Aprender. Esse é o nosso objetivo. Com as dificuldades, nós vamos aprender. Passar por elas. Né? Depois vamos ter maiores obstáculos. A cruz, né, é de acordo com os homens. O próprio Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e carregue. Ele não prometeu carregar a cruz de ninguém. Agora, a cruz, né, é nossa e nós temos que realmente carregá-la e com alegria. Alegria. Porque o Paulo falou, a Igreja adora, a palavra da cruz é loucura. Então, nós sabemos que o negócio não é fácil. Se a gente começar a olhar a vida dos mártires lá no início do cristianismo, meu Deus, tem até a ver com a folha que o Jorge viu, o negócio de ociosidade, né? Nós, em relação àquele pessoal lá, somos totalmente ociosos. Isso é verdade. É realidade. Certo? Alguém mais quer comentar alguma coisa da 544? Vamos para 545. Vamos lá. Tem muito a ver com a de cima, né? Pode. Tem muito a ver com a de cima, com a 544. Sim. Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos? E aí? O general pode ter uma mediunidade? Pode. Ou se pode. E tem um detalhe aí. Quando entra em guerra, né, o general, logicamente, faz uma parte importante de qualquer guerra, estamos falando no geral. Né? Nós sabemos que a mediunidade, em certos momentos, ela aflora. O medo, as doenças. Né? Toda vez que nós ficamos muito tensos, né, o nosso espírito consegue uma certa frouxidão. E o general, quando está em guerra, ele não está tomando um chazinho dele das 5, comendo torrada, está tenso. Uma responsabilidade enorme. Aí, essa segunda vista, ou seja, essa mediunidade, tem algumas histórias interessantes. Tem aquele general lá nos Estados Unidos, houve aquela guerra entre eles mesmo, né, a Guerra da Secessão, né? O norte contra o sul, né? O norte querendo o progresso, né? Querendo acabar com o escravagismo, querendo dar força a indústrias, né? Mas o progresso. Mas o sul era aqueles, né, senhores feudais ainda, né, queriam viver daquela forma que eles pretendiam, né? Foi uma guerra muito violenta porque foi guerra entre irmãos. Era guerra entre americanos, entre sulistas e nortistas. Né? Guerra da Secessão. E teve alguns nomes de destaque. Um deles foi aquele general Custer, né? Esse combateu também muito índio. Aí já entra uma outra história, mas deixa para lá. O general Custer estava chegando não me lembro qual estado, e ele estava tendo dificuldades para a tropa invadir. Muita dificuldade. E à noite ele estava pensativo olhando para uma floresta. Falei o exemplo da floresta da pouco do Pântano, né? Estava olhando para uma floresta e ele sabia que ele teria que passar por aquela floresta. E no final da floresta era aí que estava o grande problema. Havia uma bifurcação. Ele tinha que ir para o lado certo. Se ele fosse, ele já tinha mandado o pessoal, né, os olheiros, dar uma olhada e tal, mas ninguém consegue informação por onde eles deveriam ir. Mais seguro, etc. O general Custer disse que estava olhando lá para a tal floresta, à noite, e de repente aparece, entre aspas, né,
um fantasma montado num cavalo. Olha para ele, tira um chapelão daqueles que usavam antigamente, né? E com a mão, abanando o chapéu, mostrou a floresta e o lado em que ele deveria seguir. Tá? Ele entendeu o recado, está registrado na história americana. Né? Ele viu um fantasma e seguiu o fantasma. E não essa vitória, mas o norte foi vitorioso na guerra. O norte tinha pretensões maiores do que o sul. O sul seria, digamos, ultraconservador. O norte estava, né, as novidades. Seria assim, para mudar o que mudou, né? Os Estados Unidos mudou nessa guerra. Outros exemplos que nós temos de generais que foram super guiados por espíritos, né? Tem dois do nosso conhecimento mesmo, muito importantes. A história do cristianismo é o mesmo espírito, né? Vamos falar o que de primeiro Alexandre, o Grande. O Alexandre, ele teve uma inspiração, quem viu o filme vai ver que ele cismou de invadir o mundo. Dominar o mundo, desculpa. Dominar o mundo. Só que o Alexandre, ele começou a fazer as suas invasões, mas ele teve uma ideia que os macedônios, os gregos, combateram demais nele. Todo lugar que ele parava, ele abriu uma escola, que se chamava Sátrapa, para ensinar a filosofia grega, o conhecimento grego, aquele povo. Isso foi inspiração do alto. É onde que o Alexandre se deu mal? Quando chegou próximo à Índia, que ele não tinha condições de invadir a Índia, de vencer a Índia, principalmente que a Índia usava os elefantes nos combates. As doenças, assim, não vou falar tropicais, mas doenças do local que a Índia era famosa por ter, ali até ele também chegou, né, a pegar uma doença e vir sucumbir. Mas o Alexandre, enquanto ele estava dentro do padrão normal, da obediência ao alto, por quê? Qual foi a missão do Alexandre? A missão do Alexandre justamente foi abrir o caminho, ensinar a língua grega da época, o koiné. Né? O koiné está aqui o nosso amigo do livro de sexta-feira, Paulo, fosse divulgar o cristianismo. Já imaginou? O Paulo falava o latim, o hebraico, o aramaico e o koiné. Já imaginou se o Paulo vai lá para a Ásia, para aqueles lugares que ele foi, falando somente o latim, o hebraico e o aramaico? Pouca gente ia o compreender. Ele foi procurar os gentios, ou seja, não foi o povo israelense. Ele sempre procurava uma sinagoga e tal, mas o objetivo dele, na realidade, era os gentios, os pagãos. Mas o inglês da época era o koiné, o grego koiné. Então, o Paulo, como se expressava muito bem no grego, ele estudou na faculdade de Tarso, tá? Que na época eram as 3 faculdades que existiam no mundo, era Tarso, Alexandria e Atenas. Alexandria e Atenas haviam assim, um intercâmbio, né? Tarso não, Tarso foram os sábios que fugiram lá, os filósofos que fugiram da Grécia devido ao Império Romano, que foram fundar essa faculdade em Tarso. E ali o Paulo aprendeu o idioma. Veja só como alguns generais, né, são inspirados pelo alto. Depois, o mesmo espírito, né, Júlio César, e depois Napoleão. Nós sabemos da história de Napoleão. Napoleão veio tirar um pouco do poder da igreja para que se desenvolvesse o quê? As ideias, a liberdade, o iluminismo. Todo o processo do iluminismo se deve o quê? Ao general Napoleão Bonaparte. Mas o grande problema é que Napoleão também, assim como Alexandre, se perdeu no final. Inclusive, é um livro, não estou lembrando qual é o nome do livro, se é Espírito de Verdade, do Emmanuel, Chico Xavier Emmanuel, acho que é. E tem lá Napoleão e Kardec. E o espírito
Emmanuel nos conta, né? E enquanto Kardec estava desencarnado no plano espiritual, Napoleão foi fiel ao álcool. Mas Kardec tinha que reencarnar. E depois que Kardec reencarnou, né? Foi aí que Napoleão se perdeu. Então, todo homem de poder, todo sábio, todo artista, tá? Vou falar ainda de nós, vou falar de gênios, pensamento mais elevado que nós, que em alguma área se destacam, todos eles são, de uma certa forma, grandes médiuns ostensivos, porque dentro daquele trabalho deles, os cientistas, os escritores, o pessoal do cinema, né? O pessoal do cinema, olha, não vamos falando que eles são religiosos, que são ateus, não interessa. Quando eles estão fazendo algo de interesse público, eles são muito inspirados, muito mesmo. Ah, a gente vai vendo as histórias. Uma vez eu conheci uma escritora, nas minhas andanças aí nos seminários espíritas, representando Maria Vaz, ela se chamava Cléudia Albuquerque. Ela só escrevia livros infantis. Em uma entrevista, ela falava, gente, olha só, eu tenho dificuldades para dormir, muita dificuldade. E depois que eu entrei com o espiritismo, eu tive uma ideia. O que passa na minha cabeça e o que acontecia? Ela escrevia os diálogos do livro. Ela não conseguia formatar os personagens. E, coincidentemente, ela, com seus 60 e poucos anos, conheceu um rapaz e ficou muito amigo desse rapaz. Não tinha nada de namoro, nada disso, mas ficaram amigos. E o rapaz era um grande desenhista. E a Cléo tem mais de 30 livros infantis de evangelização. A gente ouve vários autores, vários músicos falando, eu só consigo escrever de madrugada, porque nós sabemos que é a hora que os espíritos têm mais facilidade de trabalhar junto a nós. Nós vamos ver no livro dos Mensageiros, né, na casa de Dona Isabel, eles fazem lá os espíritos que vêm trabalhar na crosta, fazem de lá um pouso e de madrugada vai cada um para o seu lado fazer o seu trabalho. Né? Depois retorna lá e volta para o nosso lado. Então, a pergunta é essa aí. O general pode ser teatro? Então você responde, pode ou não pode? Fran, aqui lembrando aqui, tanto da Grécia quanto de Roma e da França, que é o período de 45. Você falou generais que foram muito intuídos, é esse que diz, né, assim, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla? Os Espartacos, lá, cavalo de Troia, esse povo aí foi inspirado para poder, são estrategistas. Eu não vou entrar em detalhe não, só vou citar. E em Roma, eu fui agora, quando estava conversando, estava aqui, o pessoal lá, quer dizer, os mais recentes, né, da época de Júlio César, depois mais para frente, Júlio César, Pompeu, Galba, Estilicão, Luculo, Tito, Libiano, Armato e 10º Júnior Bruto Albino. Esses, né, no caso, foram... Né, eu estou aqui na internet, né? E existem tem quatro lá que... Os quatro, né? César, Pompeu, Galba, Estilicão e Luculo. Foram os mais, né, que eram inspirados realmente, né? E eu falei no outro, agora, recentemente, na França, o Charles de Gaulle, ou de Gaulle, não sei pronunciar, para mim foi infeliz ele dizer, ele não deveria ter dito o Brasil, mas como eles veem que os estadistas do país representam o país, ele diz, o Brasil não é um país sério. Bem, eu não acho, né, que é só, para mim, eu estou só citando, não estou fazendo política aqui não, pelo amor de Deus. Mas só contando, agora, que era um baita estrategista, refugiado na Inglaterra, ele direcionava as coisas. Então, a gente vê isso mesmo
quer ver outro que novo aí também na área aí, né? Você tinha comentado ali, Gorbachev. Gorbachev, ele simplesmente acabou com a União Soviética sem dar um beliscão em ninguém, um puxão de orelha, né? Um empurrão, não, uma boa, acabou a União Soviética, acabou, vai cada um pro seu lado. Ou seja, o papel do Gorbachev foi importantíssimo, ele deu liberdade àquele povo. A União Soviética, nós sabemos, era a famosa cortina de ferro, né? Passava por lá, ninguém sabia. Tinha ideia. O Gorbachev acabou com aquilo que seja altamente inspirado, muita ajuda dos superiores, que não houve guerra, não houve... Né? Um ou outro ficou meio insatisfeito, né? Mas foi normal. Eu vi certa feita, eu não sei se é verdade, ou se vocês ouviram também, que teve o dedinho de Maria, por causa da Guerra Fria. Quem disse? A fonte foi Chico Xavier. Isso eu ouvi. Se procede ou não, né? Não sei se vocês ouviram alguma coisa. Para poder desmantelar aquilo, tem que ter alguém na cabeça, né, por trás. Tem alguém. Então esses homens, né, que estão no poder, na autoridade, né, nas artes, nas cinemas, eles são, todos eles, assim como nós também somos inspirados dentro das nossas modestas, né, situações, das nossas modestas missões, também somos. A pergunta é bem pertinente. E o general, que nós falamos ainda há pouco de um cabedal, tá? Um intelectual enorme, é muito mesmo, muito. Né? É muito. Nós falamos do Rommel na aula passada, né? Daquela questão dos tanques ao redor de uma cidade. Né? Meia dúzia de tanques fazia barulho de 500. Mas ele não ganhou a guerra. Ele conseguiu segurar a batalha para chegar ao reforço e eles ganharam. Quer dizer, estratégias, inspirações. Mas pode haver uma terceira, uma pergunta desse tipo, mas existem os vencedores e os vencidos. Né? Nós sabemos que, né, tudo tem um porquê, tem um motivo de ser. Hoje eu ganho, amanhã eu perco. Esses que, de repente, a gente pensa que é vencido, em outra época, já passou por situações de agora ter que ser vencido. Né? Mas a causa disso tudo aí, ainda, é a questão do famoso egoísmo e orgulho. Porque nosso futuro é de paz. Por que existe a guerra? Não houve um acordo. Não houve um acordo solidário de uma das partes ou das duas. Esse que é o motivo da guerra. A partir do momento que um ceder algo, o outro ceder algo, apesar que nós somos tão inferiores, e nós só fazemos as coisas, infelizmente, no interesse. Mas que cada um, né, consiga um pouquinho do seu interesse, outro para lá, outro para cá, mitigar. E, aliás, muitas guerras não aconteceram aí por causa disso. Né? Houve um jogo de interesses que um remediou o outro. Mas a tendência é essa aí. Futuramente, os espíritos guiários vão sempre para que, né, haja acordos. Até que o homem aprenda através disso. Você está aprendendo através do sofrimento, um jogando bomba na cabeça do outro aí, né? Aprenda através disso que é melhor, né, a solidariedade. O ser solidário. A situação vai mudar toda no planeta. Estamos caminhando para isso. Cadê a Elisa? Saiu? Eu queria fazer só uma pergunta. Ela caiu, até agora não voltou. Saiu. Enquanto isso, vai ser uma pergunta. Pode ser internet, né? Aquela batalha do Josué na Jericó, não foi? Acho que foi. Que ele cercou, mas eu não sei como é que foi. Foi batida de algum tambor lá, os ruídos, ou era a batida dos cavalos, que foi demolindo as fortalezas de Jericó. Cornetas. Foram cornetas.
E aí, né, o som. Baile funk da época. Isso, Então, o pancadão da época, ela derrubou o tudo. pancadão da época. Então, foi doído, obviamente, né? É isso só para ilustrar, para a gente ter ideia, né? Que os generais também são intuídos. Agora, o efeito colateral disso aí é o arbítrio de cada A maioria se perde, infelizmente, né? O poder e a autoridade na mão é terrível para nós ainda. Nós temos que aprender a viver com isso. Dona Elisa, você voltou? Agora o seu Roberto resolveu dar uma volta. Ela voltou. Elisa? Tá ouvindo? Ela tá com som. Agora o Roberto voltou. Elisa? Seu Roberto tá ouvindo? Seu Roberto voltou. Eu tô ouvindo, eu voltei. Acho que voltei, vamos ver. Voltou, sim. A Elisa falou aí alguma coisa. Opa. A Elisa falou que eu ouvi um miado de gato, foi a Elisa. Agora ficou bem baixo, Elisa. O som aí. Tá baixo. Alice, ainda tchau pro Oi. Elisa? tá prontidão de tchau. Oi. Peraí, deixa eu voltar pro computador. Um minutinho. Deixa eu voltar pro computador que é melhor. Ficou bom. Agora. Tá bom agora, Elisa. Elisa já chegou em casa. Daqui a pouco eu vou aí jantar. Já Felipe, cheguei, obrigado. acabei de chegar. a pouco eu Agora vou eu tô aí pra arrumando a janta, mesa deixa. para fazer o evangelho. Tá, então depois eu vou pra janta. Beleza? Viu? Tá ouvindo agora? Então, Sim. Tá, vamos lá. Para ler a pergunta. isso. Pergunta 45, Livro dos Espíritos. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Resposta. Isso se dá a miúde com um homem de gênio. É o que ele... Oi. Isso se dá a miúde com um homem de gênio. Ou seja, aquilo que nós comentamos aqui, com qualquer um, né? Qualquer um acontece isso. Principalmente, né, com o homem de gênio, onde eles englobam aí, né, todas as classes. É isso que nós comentamos aqui, tá? Sobre essa questão de um músico, né, o cantor, o político, o educador, tá? O professor, todos a miúde com o homem de gênio. Aí é uma coisa normal desde que o planeta é planeta. Vamos lá, Elisa? É o que ele chama inspiração. E o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vêm dotado. As faculdades que o veio dotado. Um é músico, outro é escritor. É isso? Então, cada um tem a sua faculdade e é aí que os espíritos vão trabalhar. Tá? Vão inspirar mesmo, porque, né, Jesus fala, né? Quem muito tem, mais será acrescentado. É investido nessas pessoas. Né? Eles vão criar, vão trabalhar,
Vários setores. Vários setores. Afrânio, Oi. eu ia fazer uma pergunta para você. Esse tipo de posição que a gente está lendo agora, está parecendo que, durante uma guerra, um lado é melhor que o outro. Mas a gente sabe que isso não existe, né? Todos os dois estão errados. Como é que um general pode ser intuído? Eu acredito, sim, que ele possa ser intuído por forças não tão boas. Agora, essa intuição ser do alto fica como se tivesse tomado posição numa guerra que a gente sabe que não existe bonzinho, que nem filme americano. O americano é sempre sempre o bacana da história. A gente sabe que não é isso. Tá aí a bomba, né? Hiroshima e Nagasaki. Não. Veja bem, cada um existe uma lei de justiça. Tá? Às vezes, tem que acontecer algo por questão de justiça, lei de causa e efeito. Tá? Aquele país, aquele general, o que for, tem que realmente dar uma crava do outro lado. E o outro lado, justamente o que você falou aí, também, né, Santinho, está passando por isso porque está resgatando algo. Tempos atrás, ele deve ter feito também piores coisas. Então, tudo funciona na base da lei de justiça. Não existe vencidos nem vencedores. Existe uma lei sendo cumprida. Existe uma causa para corrigir um mau efeito. É muito interessante isso. Por quê? Do mal se aproveita o bem. Quando a gente pega a Bíblia, é muito interessante que o pessoal fala o tempo todo, Deus de Israel, Deus de Israel. E a gente vê que o tempo todo, né, o povo de Israel era guiado por mensageiros, por anjos. Não eram anjos, eram espíritos mais elevados. Né, uma evolução maior. Né? E os guiavam. Eles tinham na mão deles a questão do Deus único, o monoteísmo. E aquilo não podia se perder. Então eles tinham que ter uma proteção mesmo. E olha que eles eram, né? Marrentos, metidos, orgulhosos, egoístas, etc. Era eles, só eles, né? Ele entre eles. Não havia o próximo fora do grupo, né? Mas havia necessidade de manter aquilo. Aquela ideia do Deus único. E eles faziam altas chacinas, altos massacres aí. Você pega a Bíblia que você vai ver. Não existe vencidos e vencedores. Existe, sim, uma lei sendo cumprida. Onde nós estamos, nós mesmos, nos punindo ou sofrendo, né, as sanções da lei. Tá? Deu para entender ou não deu? Franco, até se conversou, né? Pergunta pertinente. A gente já falou assim, em diálogos, né? Eu digo a gente, nós conversamos já. 541, 42, 43. Porque tem espíritos que suscitam realmente, né? Que tomam partido de um lado ou do outro. Mas quase sempre é o que os camaradas querem guerra mesmo. Desculpa usar a palavra muito chula, camarada. Né? É nesse sentido. Porque na 44 ele fala, suscita planos equivocados, errôneos. Então são esses detalhes, né? Guerra. Infelizmente, o que nós falamos ainda há pouco aqui. Nós estamos caminhando para acabar com isso. Eu pensei novamente aqui no Gorbachev, porque ele era membro lá da KGB, né? Partido não, daquele negócio que eles têm lá. Ele saiu daquele movimento ali e mudou totalmente a história dele. E a passagem dele foi rápida e curta. E depois surgiu o Eltsin, que eu não sei, que deu fim nele e deu cabo dele. Quer dizer, ele está vivo, né? Deu cabo assim, a vida política dele, vamos dizer assim. Mas talvez seja o papel dele, né? Nessa história toda aqui, contemporânea nossa aí. É isso aí. Deu para entender, Consuelo? Entendi. Aquele povo inteiro tem que passar por isso. Eu estou entendendo.
digamos que é uma coletividade, né? Assim como existem os desastres aéreos, né? Afundam aí os Titanics da vida, os submarinos que vão passear, né? E não voltam, né? Aí a gente não sabe lá para trás, né? O circo lá em Niterói, o ano que eu nasci, 1961, a gente vai vendo as tragédias. Para nós é tragédia. Para esses espíritos que passam são resgates. Olha só que coisa interessante. E o que é mais interessante, se a gente pegar o capítulo 18, Ligação e Reação, que tem um resgate lá coletivo, eu não me lembro quantas pessoas tinham. Se eram 14. Eu sei que 5 ficaram presos nas ferragens, os espíritos, tá? Os espíritos ficaram presos nas ferragens. Aqueles 5. Aí o André Luiz, por quê, né? Porque ainda não se corrigiram os clientes, entendeu? Eles estão presos. Fala. Eu escutei uma vez uma observação do Chico falando sobre o Joelma, né, que a minha mãe ouvia muito Pinga Fogo, eu tenho alguma lembrança dessas coisas. E no Joelma ele estava falando que muitos espíritos ainda estavam, isso há muitos anos, né, ainda estavam lá. Se houve um resgate, né, se é um resgate coletivo, quando você passa por aquela dor toda, você já não está resgatando a sua dívida. Por que eles continuam lá se essa dívida já foi resgatada? Não, existe que é uma coisa chamada resignação. Às vezes a pessoa foi lá, foi dada a oportunidade de resgatar a dívida. Olha só o que aconteceu. Ela está revoltada. Isso. Ela não aceitou passar por aquele resgate. Ela passou, obrigada. É isso que você está falando. Estava dentro do projeto dela e ela não aceitou. Mas ela não aceita. Ela não há resignação. Né? As dores, né, somos nós que criamos, nós temos que suportá-las. Dói, mas né, é isso aí. Todo acidente acontece isso. Uma grande parte é resgatada e uma parte fica por lá. Precisa passar por aquilo lá e de repente reencarnar ainda em alguma situação ainda difícil por aí, tá? É isso. Não é mole não, dona Consuelo. Daqui não sairás enquanto não for pago o último ceitil. Vai demorar eu ir embora. Vai não. Então, alguém que mais quer falar alguma coisa dessa pergunta, dessa resposta aí? Eu gostaria só de enriquecer a pergunta. No Céu e Inferno, tem um garoto, Marcel, um menino que é identificado muito o número 4. A gente lembra do dia, eu passei a ler, eu li várias vezes. Eu vi que ele, além de 10 anos naquela sofreguidão toda, esses 10 anos foi aquele, na última existência que ele pediu para passar. E lá o Kardec fez uma pergunta a ele, e se ele se sentia bem naquela situação. Ele disse: essa expiação eu pedi, o meu problema foi anterior, porque ele foi bonitão, teve uma vida toda leviana, isso que a gente comenta reiteradas vezes, né? E na encarnação, depois dessa, vamos colocar na terceira, ou for mais para trás, aí na penúltima, antepenúltima e última. Então, na antepenúltima, ele ficou cerca de, mais ou menos, o que eu entendi, quase de 80 anos, uma expiação também séria, se preparando para essa. Mas ele não era muito confortável com um jeito de expiação, que foi a expiação posta. Eu entendi a pergunta, que muitos ficam lá, né, agarrados, atrelados lá, aquela região. E a dele foi imposta. Eu estou só abrilhantando, para enriquecer o nosso estudo. Né? Mas os 10 últimos anos do guri, ou do garoto, né, desse espírito, foi um exemplo edificante de suportar, pedir ao médico as pastilhazinhas para não perturbar ninguém, entre outros.
perturbar com as dores dele, né? Os gemidos. Extraterrestre. A Consciência falou uma coisa, que no dia que as torres gêmeas foram atingidas, a capa do New York Times, a capa toda de frente, saiu as duas torres se pegando fogo, e a pergunta, eu não esqueço nunca mais, onde está Deus? Não sei o que, God, né? Onde está Deus? Quer dizer, não estou fazendo crítica, mas quando eles jogaram a bomba lá em Hiroshima, Nagasaki, em outros lugares, eles não perguntaram onde estava Deus, né? Deus está em todos os lugares. Exatamente, né? Eles procuram por isso, né? Não, não estou falando dos americanos, não. Nós também. Eu estou só dando assim, um lembrete disso. Que Deus está em todos os lugares. O que nós fazemos está gravado. Está gravado. E nós vamos ter que resgatar. O Pai de misericórdia nos dá 1001 modos de resgatar isso. Tá? Light. Só que nós somos tão rebeldes que nós preferimos um negócio quente. Nada de light, não. O negócio tem que ser... Isso é rebeldia, né? Como diz o Emmanuel, né? O inferno é do tamanho da rebeldia de cada um. Explica bem isso aí. O inferno é do tamanho da rebeldia de cada um. Palavras do Emmanuel. Eu que faço o meu inferno. Bom, alguém mais quer comentar dessa pergunta? Então vamos para 546. Pergunta 546. Do tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? E aí? Vamos mudar a pergunta? No tumulto da fofoca. Olha só a pergunta agora. Maledicência. No Espiritismo não existe a palavra fofoca. Maledicência. No tumulto da maledicência. O que se passa com os espíritos que sucumbem? Né? Continua após a morte a se interessar pela... O que é que vocês acham? Agora deixa vocês responder. Está enraizado, está enraizado. É isso? Cortar essa raiz é difícil, pô. Dependendo do tamanho da árvore, é difícil essa raiz morrer. Não, eu estou brincando aqui. É uma brincadeira. Mas, sim. Qualquer coisa que a gente goste, os espíritos falam se comprais, né? Os espíritos gostam muito dessa palavra. Naquilo que a gente se comprais, né? Sente prazer, tem dificuldade após o desencarne. Tem espírito que foi para a guerra, esteve em guerra, e não queria ir, foi praticamente obrigado. Tem espírito também que é aquele deixa-me também levar, indiferente. Mas tem espírito que vibra com aquilo. Então nós vamos ver, logicamente, cada um é cada um. Reações. Muitos também, de repente, vão desencarnar de uma forma tão violenta e também, às vezes, gostaram da batalha, da guerra, mas, poxa vida, olha o que é que eu estou passando aqui, o que eu passei, né? Não. Aí, Kardec vai botar ali uma coisa ali uma observação muito interessante, né? Que é essa questão do seguinte, né? Todo caso de morte violenta, há, primeiro momento, é de perturbação. Isso aí é normal, um acidente de automóvel, um acidente, né? Qualquer que seja, acidente, uma morte marcada mesmo, um assassinato, etc., um homicídio. O primeiro momento é de perturbação. Isso aí é para todos, tá? Todo mundo. Após a perturbação é que vai vir as reações. Cada espírito vai ter a sua reação, tá? Aí os espíritos vão dar uma resposta aqui muito interessante, que é uma resposta muito simples. É justamente isso. Cada caso é um caso. Kardec fez uma pergunta global, mas cada caso é um caso. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Se você está sonhando que ganhou uma mega sena acumulada
está se dirigindo para a loteria para receber o seu dinheiro à Caixa Econômica. Aí te acordam. Como é que você vai acordar? Ah, não, vou acordar violento. Então pronto. Pô, no melhor do sonho, quando eu entrei na Caixa Econômica, naquela portinha. Sintetizando a resposta. É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí, pô. Você não consegue receber o teu dinheiro na porta da Caixa Econômica, tu acorda. Nossa E aí? senhora. É por aí. Aquilo vai ficar ruminando o dia todo, até você realmente dar um estalo e entender que aquilo foi um sonho. Até entender que foi um sonho, né? Fica nervoso. Fica nervoso. Olha só. E a terceira pergunta aí, se acordar do outro lado. Vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Pior. Aí, nessa altura, se sou eu, por essa tua pergunta, eu vou te obsidiar, pode ter certeza. Eu vou acordar logo do outro lado? Pô, para com isso, Jorge. Eu tenho que acordar da minha cama. Então, veja bem. Quantos acordam do outro lado aí? Eu quero isso, eu quero aqui. Pô, Jorge, faz por menos, pô. Então, todos nós, no desencarne, né, temos alguma coisa de parecido. Né? Por esse desencarne violento aí, que é a famosa perturbação. Né? Mas depois que a perturbação passa, cada um vai ter uma reação. Tá? Sim, sem dúvida. O susto pode ter, né, dado um alerta, ou não quero mais isso. Ou então, não, quero continuar. Nem saber, nem se julgar desencarnado, né? Quero continuar, quero brigar, etc. Então, cada um vai ter uma reação. Tá? Eu estava lendo, quando eu cheguei aqui agora à tarde, eu tive o pensamento de pegar o livro Mensageiros. Mas o negócio que eu não sei o que foi que me tirou a atenção, eu acabei só pegando o meu livro Mensageiros agora, 7h30. E tem um capítulo, quem tiver esse livro aí, capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Informações e esclarecimentos. Vai falar sobre a nossa primeira grande guerra, se não me engano, tá? Vai falar e nós vamos ver algumas coisas referentes a esses assuntos que nós estamos estudando aqui. Era para ter falado isso na semana passada, tá? Tá dando a hora, vamos ler a resposta, tá? E semana que vem a gente continua. Se quiser, a gente volta no 546 também, ou continua no 547. Vamos lá, dona Elícia. Vamos ler a pergunta e a resposta? 546. O tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continua após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates? Pode ler? Pode. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco, a realidade lhe surge. Tá? Então, depois passa essa perturbação que ele vai entender o que aconteceu e vai tomar o seu partido. Continua, não continua, faz isso, faz aquilo. E o grande problema, que eu queria ler o mensageiro, não vai dar mais tempo, em cima da hora. O grande problema, logo no primeiro parágrafo aqui, o Alfredo, aqui desse capítulo 18 do livro Os Mensageiros, olha só, os que não se encontram na linha de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Porque quando há uma guerra, isso é outro detalhe, tá? A guerra não acontece só no campo de combate. Tanto de um lado como de outro, ou mesmo distante, já que é aquela velha mania nossa de tomar partido, nós estamos colaborando com a guerra através do que nós falamos e do que nós pensamos. Nós estamos atuando na guerra, no combate. E a gente lendo aqui esse capítulo 18, nós vamos notar isso, que isso também, por nossa parte, atrapalha demais esses espíritos desencarnados. Muito. Muito também, né?
Olha só, ele ainda fala, né? Espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e vigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Quer dizer, isso está no primeiro parágrafo do capítulo 18. Depois, quem puder ler, tá? Bom, hoje já não dá mais tempo, tá? Semana que vem, se vocês quiserem, a gente volta a 546, senão vai embora. Podemos ler essa página semana que vem, esse capítulo. Se vocês quiserem também, que ele, né, vai ser uma meia aula, pelo menos. Tá? Capítulo 18, livro Os Mensageiros. Chico Xavier, André Luiz. Ok, gente? Mais alguma coisa a comentar?